A Rússia, e veja que interessante, Estados Unidos e Rússia, nós sabemos quantas ogivas nucleares eles têm ativas. Israel vive essa questão da ambiguidade de não sabermos com relação àquilo que tem efetivamente. Mas o resultado, se você for um líder iraniano, considerando o passado histórico, como você mencionou, a retirada do primeiro-ministro na ocasião que era a favor da estatização da empresa de petróleo, porque rendia mais dinheiro para os britânicos do que para os iranianos, né? Que é o surgimento da British Petroleum, nasce no Irã, né? Num acordo conjunto entre os dois. Se você levar todos esses aspectos em consideração, eu não tenho dúvida de que nós basicamente, depois do governo Trump, o Irã voltará aí com maior intensidade a explorar essa questão, justamente por proteção. E há um outro aspecto aqui também, e eu queria só concluir nisso, que nós não estamos levando em consideração, é que você tem ali o Paquistão, que vai sofrer as consequências desta ação dos Estados Unidos, com o fluxo migratório. Já há a história de que existem muita gente do Afeganistão retornando ao seu país em razão da instabilidade na situação do Irã, e isso gera justamente problemas com o Paquistão. Então, você vai transformar aquilo ali numa situação muito mais complicada e muito mais difícil do que aquela que nós temos atualmente. Então, é aquela grande dúvida, né? Se a situação não vai piorar, porque dado o histórico que a gente tem no Oriente Médio, uma coisa você pode sempre afirmar, vai ficar pior. Pois é, professor Marcos Vinícius Freitas, para quem está acompanhando a gente com imagens, nesse momento a gente está vendo o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, né, fazendo um pronunciamento no Pentágono, que já estava precificado, né, Paulo? Já estava contado para hoje a gente ter esse acompanhamento. O Trump falou isso ontem no final do discurso dele, então ele está explicando aqui para a gente alguns pontos a respeito dessa discussão e dessa ação dos Estados Unidos. E entre eles, ele disse que o ataque foi promovido exatamente porque o Irã não deve ter arma nuclear, não pode ter arma nuclear nesse momento. Então, por isso, a ação americana tomada ontem, assim, surpreendendo muita gente, porque havia uma expectativa de que se demorasse pelo menos 2 semanas de maturação para que o Trump pudesse entrar efetivamente no conflito. E não foi isso que aconteceu, então o Pete Hegseth está exatamente explicando no dia de hoje o porquê disso. Pete Hegseth, que também era da imprensa e foi chamado agora para compor o governo do presidente Donald Trump. A gente vai acompanhando. Já traremos mais detalhes para você a respeito do que ele diz nesse discurso no Pentágono nesta manhã, Paulo. É isso, e começam as primeiras manifestações, um dia que deve ser marcado aí por manifestações de líderes mundiais também. Muito se espera sobre a Rússia e a China também, o que seus líderes vão dizer em relação ao conflito, sobre o ataque dos Estados Unidos, inclusive. Eu quero chamar o Gesualdo mais uma vez, Gesualdo, a fôlego, Gesualdo, em relação ao Irã, para seguir com essa guerra. Muito tem se falado sobre as armas mais potentes de Israel nesse conflito, que são armas mais antigas, que o Irã não tem essa potência toda em relação ao seu armamento, agora com o ataque dos Estados Unidos. Quanto tempo mais o Irã, ainda que isolado, assim como vocês têm falado aqui, os nossos comentaristas têm falado aqui no Jornal da Manhã de hoje, ainda que isolado, deve persistir ainda por quanto tempo nesse conflito, nessa guerra? Olá, ninguém faz uma guerra sozinho, nem a Rússia. A Rússia tem apoio hoje militares da Coreia do Norte e apoio econômico da China. O que dirá o Irã? Israel só teve esse ímpeto de atacar o Irã porque tinha ao seu lado os Estados Unidos e sabia de toda a retaguarda. E o Irã hoje está absolutamente isolado. Os players em torno do Irã não podem apoiá-lo. Aqueles que são inimigos declarados de Israel não podem participar da guerra pelo enfraquecimento deles. Cito aqui o Iraque, que é propriamente um inimigo do Irã, por conta até de uma guerra na década de 80, a Jordânia, a Síria. Esses países não têm hoje um poder, e o Egito não tem um poder bélico para fazer um enfrentamento a Israel. E quem poderia ajudar o Irã é exatamente a Rússia e a China. A Rússia já está suficientemente envolvida em uma guerra muito penosa e custosa para toda a nação russa, e a China, historicamente, não participa diretamente de guerras. Portanto, o Irã está isolado no cenário e tende a se tornar cada vez mais enfraquecido.
E isso é um ponto crucial para Israel ter atacado. O Mossad sabia disso, sabia das limitações do Irã quanto ao seu arsenal, e sabia também que o grande trunfo do exército iraniano é o ataque terrestre, inviável nesse cenário de guerra, porque não são países fronteiriços. O Irã não é fronteira com Israel, o que impede o ataque fronteiriço, e a principal arma, o principal trunfo do exército iraniano também fica debelado. Hegseth segue ali fazendo o seu pronunciamento no Pentágono, dizendo do porquê da realização dessa operação, uma entrevista coletiva que ele dá neste momento, após o bombardeio dos Estados Unidos às bases nucleares do Irã. E o que ele diz é que a ação foi muito bem sucedida, apesar de ter sido uma operação complexa. E mesmo complexa, ela foi feita com precisão, apesar do alto risco envolvido. E aí ele agradeceu aos militares, que fizeram valer essa ação, especialmente os pilotos dos aviões. Segundo ele, todos retornaram para casa muito bem e em segurança. Ele até citou, é bom ver todos os militares americanos que cumpriram essa missão de volta e em segurança aqui em território norte-americano. Lembrando que foi feito no avião B-2 Spirit, que é um avião que consegue fugir dos radares. E a partir daí ele leva essa bomba de destruição que a gente já falou aqui, que pesa mais de 14 toneladas. É uma bomba que, ao ser lançada, ela acaba perfurando o solo e atingindo exatamente a usina nuclear iraniana, que estaria sob uma montanha. Os Estados Unidos são o único país que tem essa capacidade de ter essa bomba com essa possibilidade de perfuração e de chegar até o local. Ele agradeceu a todos os envolvidos, assim como fez o presidente Donald Trump. Foi meio que na linha do Donald Trump ontem, dizendo: agradeço muito aos valorosos soldados americanos que implementaram essa ação. Então, o Pete Hegseth vai mais ou menos na mesma linha de agradecimento nesse momento lá no Pentágono. Agora, professor Marcos Vinícius de Freitas, o que a gente tem acompanhado é isso, os Estados Unidos esclarecendo o porquê da ação, mas também não tendo um indicativo de se poderá ou não prosseguir com outras ações militares lá em território iraniano, né, professor? Porque você vê, né, engraçado, o nome da operação Martelo da Meia-Noite. Então, você tem, claro, aí duas coisas, né, Nonato? Em primeiro lugar, que esta operação não foi uma coisa decidida nesse período de guerra. O próprio secretário começa dizendo que essa é uma operação que foi planejada há meses. Então, você já começa a notar que a história é bem diferente daquela que a gente vai observando. Tudo foi tão bem sincronizado nesse processo. E essa é a primeira coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração. O segundo aspecto é que, se de fato não for este sucesso que agora estão falando, Donald Trump teria necessariamente de fazer uma segunda ação. E se ele fizer esta segunda ação, é uma continuidade de uma guerra, e ele precisaria aí de ter autorização do Congresso. Claro que ele vai conseguir isso, mas o desgaste que isto vai lhe causar politicamente, diferentemente de uma ação pontual, é muito grande. Então, à medida que tudo se assenta e vai se ver efetivamente o resultado, e aí nós vamos ter os dois lados com narrativas, os Estados Unidos dizendo que foi um sucesso, os iranianos dizendo que não foi, até que venham as imagens efetivamente para comprovar alguma coisa. O Donald Trump tem aí um problema quando ele pensa naquilo que pode acontecer, porque se tiver de agir novamente, ele vai precisar aí de resolver o assunto político e vai ter que tratar com o Congresso norte-americano, algo que ele não tem se acostumado a fazer, porque tem governado até de uma forma muito imperial. Neste momento, a gente está vendo o John Duncan, que é o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, e a gente vai acompanhar aí o que ele diz com a tradução do Luca Bassan. Did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see. Parece que o Irã utilizou mísseis de superfície durante essa missão.
In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided No total, weapons as forças dos Estados Unidos utilizaram 75 bombas de extrema precisão. 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first utilizando o GB-57 de extrema precisão e extrema força. Eu sei que vocês estão muito interessados para saber quais são os níveis de destruição, de devastação. As informações preliminares indicam que todos os três instalações, todos os três locais foram severamente danificados. Multiple flights of fourth and fifth generation fighters, utilizamos muitas bombas GBU e também várias aeronaves de quarta e quinta geração e também mísseis guiados submersos. And reconnaissance aircraft, as well as hundreds of maintenance and operational professionals. E também como centenas de profissionais de manutenção e operação durante este momento. And the second longest B-2 mission ever flown, exceeded only Essa é a maior operação de precisão dos Estados Unidos e a segunda mais longa feita com o B-2 ao longo da história. Nós também elevamos medidas de proteção em toda essa região, principalmente no Iraque. Todas as nossas forças continuam em alerta máximo. Estaremos preparados para qualquer ataque iraniano ou de suas proxies. Nós vamos nos defender. A segurança do nosso staff e de nossos funcionários continua sendo a nossa maior prioridade. Essa é uma grande operação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em apenas algumas semanas foi executada com maestria. Ninguém consegue se comparar com a nossa capacidade militar. Como o presidente Trump disse na última noite. Nenhum outro país, nenhum outro exército do mundo poderia ter feito o que fizemos. Nós estamos extremamente orgulhosos de todos os membros da aeronáutica e todos os membros dos grupos de suporte e todas as operações especiais. Esse é um trabalho em equipe que fez essa operação ser bem-sucedida. Eu também estou particularmente orgulhoso dos nossos operadores especiais, assim como os nossos secretários e ministros. E nós continuaremos a nos focar nisso. Enquanto nós estamos aqui hoje, muitos dos nossos equipamentos ainda estão sobrevoando a região. Estamos ainda prontos. Todas as nossas forças continuam preparadas para defender os Estados Unidos, as nossas tropas e os nossos interesses. Perguntas, por favor. A mudança do regime é algo que vocês não consideram agora? But do you believe that some nuclear capability in Iran remains? Vocês disseram que muito foi destruído, mas acreditam que ainda algum tipo de capacidade nuclear continua nas mãos dos iranianos? O que o presidente autorizou foi uma operação de precisão. E uma operação de precisão para atacar o programa nuclear iraniano que representava uma ameaça às nossas tropas e aos nossos interesses. Obrigado pela sua pergunta. Eu acredito que ainda algum tipo de conclusão sobre os danos ainda não estão sendo concluídas. Voltaremos com mais informações depois. O senhor poderia me dizer se teve algum momento específico em que o presidente escolheu apertar o gatilho? I would just say, having the opportunity to witness his leadership, he was fully committed. Eu posso dizer que, como testemunhei a sua liderança, ele gostaria de uma negociação diplomática em relação a este tema nuclear do Irã, e ele os deu muito tempo para abandonar o enriquecimento de urânio, abandonar o programa nuclear.
Mas depois que esse prazo acabou, foi o momento que ele se deu conta de que a ameaça iraniana era algo maior do que podíamos imaginar. General Kurilla increased force protection in Iraq, Syria, and Gulf, and those areas. Were they given any advance warning the attacks were coming? O senhor poderia dizer se teve algum tipo de aviso preliminar às tropas no Oriente Médio, Iraque, nos países do Golfo, em relação a essa operação que aconteceu no Irã? Sim, para a sua pergunta primeira, exato, o risco foi elevado para todas as nossas tropas nessa região. Não foi dado um aviso particularmente relacionado a essa operação, mas as nossas tropas estão sempre prontas, mas não foi dado nenhum tipo de aviso preliminar. Well, we complied with the notification requirements of the War Powers Act. They were notified. They were immediately thereafter. Yes. Thank you, Secretary. Two quick questions. Do you believe you completely destroyed Iranian nuclear program? And how about Você acredita que você destruiu completamente o programa nuclear iraniano? Your ally Israel always saying that is biggest threat. And second question is very important. Já que o seu aliado Israel sempre faz essa declaração, que é a sua maior ameaça. If Iran or militias under Iranian influence on the region e qual será o seu próximo passo se o Irã ou as suas milícias na região atacarem os americanos e os aliados na região? The battle damage assessment is ongoing, but our initial assessment is as conclusões sobre a destruição ainda estão sendo feitas, mas inicialmente conseguimos dizer que foi preciso para atingir aquele ponto onde nós gostaríamos que fosse. Nós acreditamos que alcançamos a destruição de todas as capacidades nucleares. E não importa se for no Iraque, na Síria ou nossas bases no Golfo. Qualquer tipo de ataque que o Irã realizar nessas localidades será uma ideia muito ruim da parte deles. Thank you, Mr. Secretary. Regarding retaliations, Senhor secretário, obrigado pela oportunidade. Relacionado a retaliações, do you think there is a possibility that Iran, North Korea, and the other forces, such as China, will join? O senhor acredita que o Irã, a Coreia do Norte e outras forças como a China poderão atuar conjuntamente contra os Estados Unidos? Infelizmente, por conta das decisões da última administração, nós levamos todos esses países a colaborarem uns com os outros. Para essa operação particularmente, estamos focados apenas no Irã. Não apenas dizendo que eles não podem ter, mas o presidente Donald Trump e outros disseram que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Esse é o momento em que a ação militar direta teve que ser tomada. I understand OPSEC, I respect OPSEC. Can you say at all what security procedures are being taken o senhor poderia dizer qual tipo de procedimento de segurança estão sendo tomados para proteger as tropas? What do you say to veterans who may be concerned the U.S. is getting into another open-ended war in the Middle East over weapons? E também relacionado aos veteranos que estiveram participando das outras guerras contra o terror, como o senhor pode dizer para eles que não querem que os Estados Unidos entrem em uma nova guerra no Oriente Médio? What I will say is we're being proactive. Nós estamos tomando várias medidas na região, estamos também sendo proativos e reativos. E faremos tudo para proteger as nossas tropas na região. As the president has directed, made clear, this is most certainly not open-ended. It doesn't mean it. Como o presidente nos disse, essa questão não está relacionada com um final aberto. Nós estamos satisfeitos com a operação, mas estamos preparados para responder e defender o nosso povo. On the destruction of Iranian nuclear capabilities. Nossa missão era bastante clara, de destruir e inviabilizar o programa nuclear iraniano. That's what the Iranian regime needs to understand, as the president put out last night. Isso que o governo iraniano precisa entender, que o presidente Trump quer paz. Ele tentou negociar anteriormente, mas o mais importante é que o Irã não pode ter de maneira alguma acesso a armas nucleares. Hold on. Yes, right there. Sim, você aí. Thank you, Mr. Secretary. Question Obrigado, senhor secretário. And the chairman.
How was this strike coordinated with the Israelis on a Como esse ataque foi coordenado com os israelenses? On a tactical level, was there any direct Israeli military participation? No aspecto tático, teve alguma participação direta dos israelenses? Well, I would say certainly Israel had an incredible military success, especially at the beginning and ongoing. Eu preciso dizer que desde o começo e até agora os israelenses têm tido grande sucesso militar. Em acabando com a possibilidade dos iranianos de lançar mais mísseis e destruindo parte da infraestrutura militar. Has worked closely in the defense of Israel for many years. Sim, nossos órgãos trabalharam conjuntamente por muitos anos com os israelenses. E ainda continuamos a ajudar os israelenses, mas particularmente deste ataque foi apenas os Estados Unidos responsáveis por ele. Durante a última semana e meia, tivemos muitos compartilhamentos de inteligência, mas em relação a essa operação foi um ataque dos Estados Unidos da América. We'll take a couple more. Yeah, right there. Question to the Secretary first. Are you concerned whatsoever now about the reaction from U.S. allies given the strike, particularly those? O senhor está preocupado com a reação dos aliados dos Estados Unidos em relação a esse ataque? You don't want to speak to specific assets, force protection measures, but do you anticipate at least having to bring in any further assets? Eu acredito que o senhor não quer falar particularmente de alguns dos equipamentos para não causar nenhum tipo de problema, mas o senhor tem alguma preocupação com a reação dos aliados? Sim, temos muitos aliados da região e temos tido muito respeito por cada um deles em dar o espaço e dar informações. Eles também têm muitas pessoas e muitos equipamentos nessas localidades. Essa é uma consideração nossa, temos incluído alguns deles nessas informações. Em relação à imagem global, como você sabe, a parte do meu trabalho é trabalhar de maneira global. Nós estávamos sempre de forma cuidadosa considerando o impacto que isso poderia ter nos nossos aliados ao redor do mundo. Eu não vou comentar em relação a nenhum tipo de coisas futuras que podem acontecer, mas todas serão consideradas cuidadosamente. Estamos tentando modular tudo de maneira como é necessário mediante os novos acontecimentos. Há algum tipo de comunicação sendo feita com os iranianos agora e há possibilidade para diplomacia nesse momento? Sim, posso dizer que algumas mensagens privadas estão sendo enviadas aos iranianos. E eles entendem agora precisamente qual é a posição dos Estados Unidos. Nós acreditamos que há um espaço que permita a paz e esperamos que isso aconteça. O presidente Trump disse que não quer um final aberto para essa guerra. O senhor estaria preparado para uma guerra mais longa? As capacidades iranianas nucleares foram destruídas. Essa é a mensagem que estamos mandando. Nós deixamos bastante claro para todos eles que essa foi uma operação não contra o povo do iraniano, mas todas as suas capacidades militares nucleares dentro do país. Acredito que uma das mensagens que podemos tirar desse ocorrido é que o secretário e todo o seu staff, tudo que eles fizeram, que é uma operação como essa, extremamente complexa, tudo toda a maneira como isso foi organizado, o escopo e as habilidades são de tirar o fôlego. Que todos esses aviões saíram do meio da América, do estado do Missouri, e foram diretamente para o Oriente Médio. E conseguiram destruir as capacidades nucleares do Irã. Muitos desses homens pilotando esses bombardeiros estão voltando para casa neste momento. Eu não poderia estar mais orgulhoso de como esse prédio, como o Pentágono operou nesta operação. Vou aceitar mais uma pergunta. Mr. Secretary, concerning Obrigado, Sr. Secretário.
Em relação à justificativa para o ataque, a diretora de Segurança Nacional, ela disse que o Irã não estaria construindo uma arma nuclear e que o próprio Ayatollah não autorizou um programa nuclear que ele suspendeu em 2003. O senhor acredita que o Irã mudou a sua posição em relação às armas nucleares? De onde o senhor está recebendo esse tipo de informação? Presidente, e todos nós olhamos a todas essas informações e nós concluímos que o programa nuclear iraniano era de fato uma ameaça. E essa operação precisa, ela foi exatamente feita para evitar com que essa ameaça se concretizasse. Nós estamos atuando em legítima defesa para nós e nossos aliados. E essas são as melhores qualidades que nós podemos esperar de um comandante-chefe. Obrigado a todos. Portanto, está aí a participação das autoridades americanas esclarecendo o porquê dessa operação realizada ontem em território iraniano. Nós ouvimos o John Dunn Cain, que é o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, e também o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa. São as duas principais autoridades quando se fala em defesa norte-americana. O presidente Trump ontem disse que eles dariam efetivamente essa coletiva hoje, aconteceu, e eles trouxeram várias mensagens aí que a gente vai trazer aqui os comentaristas do Jornal da Manhã para que a gente possa entender melhor esse cenário todo.